Fala, nação rubro-negra, alerta bem grave em relação ao Bruno Henrique. Vou falar também sobre o Léo Pereira, que recebeu uma proposta ali, digamos, para ele irrecusável, 2 milhões de reais por mês, e ele ficou bem contente com essa oferta. Vamos ver qual vai ser a atitude do Flamengo em relação às joias. Quase 150 milhões de reais somente em joias nesse mês. E falando sobre a ESPN, tá rindo de orelha a orelha com a audiência de Flamengo versus Olímpia. Preparador físico contratado e tem nome, é o Maidana, que teve passagem pela Udinese. E em relação aos bastidores, né? Sempre quando o Flamengo perde, surge notícia de que os bastidores estão muito ruins, que jogadores não se falam, mas o próprio Zico revelou que em 1981 também tinham muitos jogadores que não se falavam, mas quando eles entravam em campo, o objetivo coletivo era o principal. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação, falando agora sobre o mercado da bola, todo mundo foi pego de surpresa com essa proposta do Al Nassr em cima ali do Léo Pereira. Para o Léo Pereira receber mais de 2 milhões de reais por mês. No total aí essa proposta ele vai receber em torno de 25 milhões de reais por ano. Bem acima do que ele recebe no time do Flamengo. Mas tem o seguinte, o Flamengo não quer negociar o zagueiro é uma das principais peças do time do Flamengo. A proposta, segundo o Vene Casagrande, que chegou para o time do Flamengo, é de em torno de 13 milhões de euros, mas podendo chegar a 15 milhões de euros. Isso daria mais ou menos 75 milhões de reais. Só que não é de interesse do Flamengo, não é de interesse da torcida, sendo que, segundo a Raíssa Simplício, o Léo Pereira está inclinado a aceitar. Agradou muito a proposta para o Léo Pereira e também para os familiares do Léo Pereira, que enxergam que essa proposta pode mudar a vida do zagueiro, né? Ele vai fazer o pé de meia dele se ele aceitar, se o Flamengo também aceitar, e vai ficar numa situação excelente em relação a dinheiro. Mas é aquilo, né? Como é que a gente vai repor essa peça diante de uma janela fechada? Complicada essa situação, falando sobre valores que o Flamengo vai receber. O Flamengo só com a venda ali de joias, né? Joias que estavam no Flamengo e também que estavam fora. Mas o Flamengo sempre ali, geralmente, né, o Flamengo deixa um percentual para o rubro-negro, como foi o caso do Vinição, que agora está sendo negociado. O Flamengo tinha 40% e vai botar no bolso em torno de 20 milhões de reais. Juntando aí a venda do Matheus França, essa negociação do Mateusão, do Vinição e também do Natan, o Flamengo vai impulsar 142 milhões de reais, quase 150 milhões com essas joias. E falando sobre o Bruno Henrique, né? Queria fazer um alerta aqui para a diretoria, pelo amor de Deus, diretoria, vamos sentar com o Bruno Henrique e vamos renovar esse contrato. Já está mais do que claro que o Bruno Henrique consegue corresponder mesmo após a lesão que ele sofreu. Então, tá esperando o que, diretoria? Alguém vir com uma proposta irrecusável para ele? Porque ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time, o contrato dele termina no final do ano. E a gente realmente está moscando em relação ao Bruno Henrique. Queria saber sua opinião sobre esses assuntos. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E aí, aceitaria essa proposta aí pelo Léo Pereira? Complicado, né? E agora uma curtinha aqui, o substituto do Pablo Fernandes vai chegar no time do Flamengo e ele tem nome, Nicolas Maidana, um preparador físico, um cara de poucos amigos e que teve passagem ali pela Udinese. Tomara que dê certo, tomara que os jogadores ali aceitem bem a chegada desse preparador físico, tomara que ele tenha uma simbiose boa e que cobre bastante os jogadores para que o Flamengo tenha cada vez mais um desempenho excelente também no segundo tempo, né? Porque esse ano, até a metade do ano mais ou menos, a gente jogava o primeiro tempo, segundo tempo, a língua para fora dos jogadores. Com a chegada do Sampaoli, já deu uma melhorada nisso, porque muitos treinamentos fazem com que o físico dos jogadores melhore. Esse ano não, depois da metade do ano, melhorou bastante essa situação do time ficar muito cansado no segundo tempo. A parte física está melhorando e tomara que o Maidana consiga elevar cada vez mais o nível físico dos jogadores rubro-negros, porque isso é importantíssimo. Vide a temporada que a gente tem, né? 3 campeonatos disputando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Se Deus quiser, para os próximos meses a gente vai continuar disputando esses jogos e aí a gente fica ali com a semana sempre muito apertada, né? Jogos domingo e quarta-feira. Agora, o Zico falou sobre bastidores e falou que muitos não se falavam em 1981.
E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque hoje em dia sai matéria, Flamengo perde, aí começa a sair matéria falando que o clima está pesado, o clima está ruim, muitos não se falam. Mas galera, conforme eu já tinha falado com vocês semana passada, é uma coisa normal. Tem 50 pessoas trabalhando todo dia junta uma das outras. Será que todo mundo se fala? Claro que não. É uma coisa óbvia que não se fala. Mas o importante é o time se unir para um objetivo maior. Conforme o Zico falou, muitos não se falavam em 81, mas nem por isso a gente não ganhava os títulos. Porque ele está explicando ali, né, o que acontecia em 81 para poder explicar o que acontece hoje em dia também. Isso é óbvio. É claro que dos 50 ali, não é que todo mundo se fala, é um jardim da fantasia ali, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo sorrindo o tempo todo. Não, tem briga por posição, tem discussão, uns têm ali um jeito que se aproxima mais de algumas pessoas, outro tem um perfil diferente, então sempre vai ter um grupo aqui, um grupo ali, mas não é por isso que a gente vai entregar os pontos, vai entrar em campo péssimo, como foi na última partida. Flamengo versus Cuiabá foi um vexame, foi uma vergonha. Né? O Cuiabá entrou em campo com a disposição de 10 leões, e o Flamengo entrou em campo com a disposição de um gatinho. Inconcebível. Mesmo sendo time reserva do Flamengo, o Flamengo fazendo um jogo bizonho daquele ali. Tá muito claro, tá muito claro. Entra e sai jogo do Campeonato Brasileiro e tá óbvio que o Flamengo não se empenha no Campeonato Brasileiro como se empenha nas Copas. O próprio Sampaoli falou após o jogo. Uma vergonha essa atitude do time do Flamengo. Sendo time reserva ou não, mesmo time reserva, a gente tem qualidade para ganhar do Cuiabá, pelo amor de Deus, né? Mesmo o Cuiabá fazendo ali os 6 últimos jogos como um time campeão, né? Dos 6 últimos eles ganharam 5 e empataram 1, mas o Flamengo não poderia ter jogado da maneira que jogou. Foi uma vergonha, foi um vexame para os torcedores, mas os bastidores sempre surgem essas notícias quando o Flamengo perde algum jogo. Vamos ver o que vai acontecer quinta-feira. Muita gente falando na saída do Sampaoli. Por enquanto a diretoria não pensa nisso. Vai ter um jogo importante para a gente jogar quinta-feira. O Sampaoli priorizou essa partida, né, por ter botado o time reserva no último jogo, e ainda tem o jogo contra o Grêmio. Se o Flamengo tomar um revés contra o Grêmio e contra o Olímpia, aí sim fica bem insustentável a situação do Sampaoli, mas por enquanto não tem nenhuma conversa da diretoria em trocar de técnico. Os jogadores têm que mostrar ali dentro de campo por que recebe um salário tão alto no time rubro-negro nessa próxima quinta-feira, porque o último jogo é um vexame, não é pra gente esquecer, é pra gente lembrar, pra gente não repetir essa cena patética de novo. Foi uma vergonha e eu fiquei ali muito irritado com esse jogo. Não dá pra gente aceitar o Flamengo jogar desse jeito, mesmo sendo Campeonato Brasileiro. E mais uma vez a prova aí que a nação rubro-negra ela move montanhas, até mesmo os outros torcedores de outros times veem os jogos do Flamengo para torcer contra. Então com isso a ESPN tá rindo de orelha a orelha. Não só a audiência do Flamengo ajuda as emissoras, como a audiência dos antes na hora de ver o jogo. Flamengo versus Olímpia, com transmissão exclusiva pela ESPN, conseguiu render uma audiência espetacular para a emissora, de 13 pontos na TV fechada. Isso é muita coisa. E ainda, depois do jogo, né, o pós-jogo, eles conseguiram uma audiência de quase 3 pontos. E isso é muita coisa para um pós-jogo. Então a ESPN rindo de orelha a orelha. Foi o que eu falei, né? Não sei como que a Globo não escolhe esse jogo do Flamengo para poder passar na TV aberta, porque perde uma audiência gigantesca. E quem ganha é a emissora concorrente, como é o caso da ESPN. Apenas uma curtinha aqui para mostrar, né? A cada dia mais a nossa grandeza. Saiu uma pesquisa agora há pouco tempo sobre quantos torcedores tem em cada torcida, e a torcida do Flamengo passou dos 45 milhões, segundo o Ibope. Para mim, já tem mais de 50 milhões de torcedores. Então, por causa disso, a audiência das emissoras, quando escolhem passar o jogo do Flamengo, é sempre uma audiência espetacular. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!